TikTok praticamente expulso dos Estados Unidos, né? Biden sancionou a lei que já tinha sido aprovada pelo Congresso americano para poder expulsar o TikTok dos Estados Unidos até o final desse ano, caso ele não seja, a administração dele não seja vendido para algum americano que não tenha nenhum contato com o governo chinês. Enfim, uma coisa que não vai acontecer, um imbróglio que não tem solução, e então o TikTok está sendo proibido nos Estados Unidos, vai ter que sair de lá até o final do ano. E eu achei isso foi muito bom, eu estou satisfeito com isso, porque até do ponto de vista do marketing digital, isso vai ser muito melhor, assim, pelo menos para mim, né, sendo bem egoísta aqui no que eu vou falar. Mas isso vai impactar muitas pessoas, isso vai causar prejuízo a muitas pessoas, isso mostra pra gente algumas lições e também tem um motivo mais complexo disso estar acontecendo do que muitas pessoas estão pensando. Esse é o assunto desse vídeo, vamos trocar essa ideia depois da vinheta. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse aqui é o canal Marcelo Brock e é sempre bom ter você por aqui. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer uma breve propaganda. Como você já sabe, né? O meu trabalho, a Agência Libelo, a gente presta vários serviços digitais, a gente faz artes para redes sociais, a gente faz flyers animados para o seu evento, a gente cria site, a gente digitaliza seu negócio, a gente presta consultoria digital, a gente te ajuda a criar a sua presença digital com qualidade e profissionalismo para ter mais resultado, né? Até porque hoje em dia ou você está na internet ou você praticamente não existe ou pode passar a não existir, muito cuidado. Não quero fazer nenhuma profecia do caos aqui, pelo amor de Deus. Muito pelo contrário, desejo tudo de bom para você, profissional e para o seu negócio, mas infelizmente hoje estar na internet e ter um bom posicionamento digital é fundamental. Bom, vamos trocar ideia sobre o assunto desse vídeo, que tem um pouco a ver inclusive com marketing digital. Os Estados Unidos proibiu o TikTok nos Estados Unidos e isso vai causar um impacto gigantesco. Muita gente não se deu conta, mas hoje existe uma economia gigante por trás das redes sociais. Cada rede social, TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, que agora se chama X, né? Ou X. Enfim, até aquela porcaria do Kawaii, que tem muita gente que usa, eu acho uma porcaria, mas enfim. Todas as redes sociais, WhatsApp, etc., elas são canais de comunicação fundamentais para vários negócios, para vários profissionais. Gente, hoje, por exemplo, praticamente todos os consultórios de dentistas, de médicos, fazem agendamentos de atendimento aos clientes por WhatsApp. Várias empresas, vários profissionais fecham vendas pelo WhatsApp. Várias lojas de roupa, acessórios, brincos e etc. fazem o seu portfólio, a sua vitrine, o Instagram. Elas vendem através do Instagram. Elas chegam até os clientes através do Instagram. Elas fazem a propaganda delas através do Instagram. O Instagram para essas lojas de roupa hoje, de calçados, de acessórios e tudo mais, é muito mais vitrine do que a própria vitrine dela da rua. Então, existe toda uma economia que é movimentada através das redes sociais, tá? Assim como a minha empresa que presta serviço para várias pessoas que produzem para redes sociais. E é evidente que eu tenho clientes que produzem no TikTok. É evidente que eu, como criador de conteúdo Marcelo Brock, produzo no TikTok. E já tive resultados significativos no TikTok. Eu tenho vídeos meus no TikTok com mais de 5 milhões de visualizações. Ao todo, eu tenho mais de 15 milhões de visualizações no TikTok. É bizarro. Então aqui é um canal de comunicação meu, profissional, fantástico. Entende? Então, se de repente o TikTok quebrar aqui pra mim, é muito ruim. Inclusive, eu tiro mais ou menos aí uns $50 do TikTok por mês. Teve um mês que eu tirei $100 no TikTok. Que foi o mês que teve esse vídeo aí que deu 5 milhões. Então, cada rede social, às vezes, é até a fonte de renda de muitas pessoas. Muitas pessoas começaram a produzir seus conteúdos no TikTok, esses conteúdos deram certo, e essas pessoas, por exemplo, largaram seus trabalhos e passaram a ser TikTokers. Enfim, TikTokers. E elas começaram a viver daquela renda, ou pelo menos contar daquela renda. Eu não sei quanto você ganha hoje, mas, por exemplo, é evidente que $50, $100 pra mim não é muito relevante, até porque eu passei, inclusive, vários meses agora nos Estados Unidos, então é algo que pagava, sei lá, um almoço meu.
Mas eu entendo que uma pessoa que às vezes ganha um salário mínimo, que aqui no Brasil é R$ 1.500, 1.300, sei lá, menos de R$ 1.500, R$ 1.400. Você imagina que a pessoa passa a contar com uma renda no TikTok, ela faz alguma coisa no TikTok, ela passa a contar com uma renda mensal aí de $200 no TikTok, que não é nada muito difícil de se alcançar mensalmente, produzindo conteúdo lá que seja relevante e sendo bem feito, né, sendo profissional e constante. Cara, $200 é R$ 1.000. Isso é mais da metade do salário dela. Então ela vai passar a contar com aquela renda. Eu não vou falar nem aqui que ela vai largar o trabalho dela, né? Eu sei que também acontece, mas ela vai passar a contar e de repente, bum, não tem mais TikTok. Olha o prejuízo que ela vai tomar, né? Olha como é que vai dificultar a vida dela. Então, assim, por mais que para muitas pessoas as redes sociais ainda pareça apenas entretenimento e brincadeira, não é apenas isso, mas no mundo. As redes sociais hoje são ferramentas de comunicação extremamente sérias que movimentam muito dinheiro. Tá? Com certeza, eu acredito que para daqui a uma década as redes sociais vão movimentar mais dinheiro e vão ser uma economia mais relevante que os próprios canais de televisão. Então, por exemplo, eu não me preocupo aqui em afirmar que existirão canais no YouTube que serão muito mais relevantes do que a Rede Globo em 10 anos. Tá? Que existirão perfis no TikTok, talvez não pelo problema do TikTok que ele representa, mas haverão perfis no Instagram que serão muito mais relevantes do que jornais, como o jornal Folha de São Paulo, por exemplo. Entende? Então, assim, é muito significativo o impacto que as redes sociais têm. Agora vamos falar um pouquinho sobre a proibição e o porquê que eu achei ela bom pessoalmente pra mim e pra muita gente, tá? Porque, claro, tudo é ruim pra algumas pessoas e bom para as outras. Essa proibição, ela não é coisa do Biden nem dos democratas apenas. Ela é um consenso unânime entre a direita e a esquerda americana, entre os democratas e os republicanos. O próprio Donald Trump, quando era presidente... ele tentou proibir o TikTok, ele acabou não conseguindo tocar pra frente na época, até porque tava na pandemia e aquela confusão toda de pandemia, ninguém ia focar naquilo naquele momento. E acabou não conseguindo, mas conseguiu levantar bastante gente da bancada ali para poder apoiar a proibição do TikTok. O TikTok é muito complexo porque ele é uma rede social chinesa, tá? E ele cresceu muito na China porque a China, ela tem bloqueios a concorrente. Então, não sei se vocês sabem, mas na China não tem Google. Eles usam um tal de Google. Eu não sei se é Google, mas é algo parecido com isso. E essa porra de Google funciona lá por um simples motivo, gente. Por quê? Não tem Google. Talvez se tivesse o Google lá, as pessoas não usassem Google. Mas lá tem 1 bilhão de pessoas usando Google. Por quê? Porque lá tem 1 bilhão de pessoas. Elas têm que usar algum mecanismo de busca na internet. Não tem Google, eles vão usar o Google. Vou colocar Google entre aspas, porque o nome talvez não seja Google. Não sei de onde eu tirei esse nome, inclusive. Enfim. Então, essa proteção de mercado que eles fazem na China, como eles têm uma população gigantesca, acaba fazendo com que empresas cresçam muito lá. Mas talvez o crescimento dessas empresas lá dentro não seja o crescimento real que essas empresas teriam caso elas tivessem concorrentes. Porque, por exemplo, o Google talvez tenha maior qualidade do que essa empresa de pesquisa que eles usam lá. Eles usam porque é a única opção que eles têm. Então, o TikTok é meio que a mesma coisa. Eles não têm Instagram na China. O Instagram é proibido na China. Eles não têm Facebook na China. Logo, criaram um TikTok. E o TikTok explodiu na China. Então, rapidamente, o TikTok teve 500 milhões de usuários. Por quê? Porque não tem Instagram, não tem Reels. Então, o que eles fariam? Tá bom que aqui que a analogia que eu fiz não foi correta, porque o Reels veio depois do TikTok, tá? Mas, enfim, não tem uma rede social que passe vídeos lá, como a gente tem o Facebook e o Instagram. Então, eles tinham isso para usar. Então, a rede social cresceu muito, ganhou mercado, veio para o exterior investindo já pesada. E veio para o exterior tomando alguns mercados, inclusive prejudicando as empresas como o Instagram, por exemplo, né, passando a ser um concorrente. O que é ruim para os Estados Unidos, porque perde uma das maiores empresas, que é a Meta, antigamente chamada de Facebook, ela perde valor de mercado. Então, para os Estados Unidos isso prejudica um pouco, né? E aí a gente fala, livre mercado até que ponto, né? Porque os Estados Unidos, quando é para proteger o seu mercado também, eles gostam de ir um pouquinho contra o livre mercado. Apesar de que, você para pensar também, a nossa empresa americana não pode concorrer na China, mas a empresa chinesa pode concorrer no nosso país, é meio escroto, né? Mas, se a gente defende livre mercado,
deveria ser permitido. Mas aí entra um outro porém, que é o ponto que talvez seja mais grave. Os donos do TikTok, eles estão atrevados ao PCC. Não é o PCC, facção criminosa aqui do Brasil, de São Paulo, né, e de outras regiões do Brasil. É o PCC, Partido Comunista Chinês. E como a gente bem sabe, ou talvez vocês não sabem, essas redes sociais, elas coletam muitos dados dos usuários. Elas coletam muitas informações, elas são muitas vezes até invasivas. Então, o TikTok tendo esse envolvimento com o Partido Comunista Chinês, ele leva muitas informações, principalmente do Ocidente, de americanos, para os chineses. O que é péssimo para o governo americano, porque, como nós sabemos, a China hoje é o maior antagonista aos Estados Unidos, é o maior inimigo comercial, ideológico aos Estados Unidos e político. Então, o TikTok se tornou uma arma de coleta de dados e de informações e de espionagem da China, do Partido Comunista Chinês, nos Estados Unidos. Então, se tu juntar todos esses fatores, para os Estados Unidos faz o menor sentido permitir o TikTok lá. Para eles não proibirem, eles chegaram e falaram: a gente permite que o TikTok americano continue existindo, caso ele seja vendido para alguma empresa americana, de um americano ou de alguém que não tenha nenhum vínculo com o Partido Comunista Chinês. Os donos do TikTok falaram que não tem a menor possibilidade disso acontecer. A gente até entende, porque provavelmente há um envolvimento com o Partido Comunista Chinês. Caso isso aconteça, eles teriam problemas com o Partido Comunista Chinês. Nenhuma grande empresa da China tem o rabo solto, todas elas têm o rabo preso, porque a gente sabe que lá não há liberdade nenhuma, nem econômica, nem social, nem de expressão, etc. Então, os Estados Unidos chegou a essa conclusão que o ideal, o momento ideal, era de realmente tirar os Estados Unidos, o TikTok dos Estados Unidos. Eu acho que é a atitude correta, tá? A gente não pode deixar uma empresa de um país comunista, que não respeita nenhuma liberdade, nem econômica, nem individual, nem de expressão, enfim, nem política, coletando dados de um país livre, tá? Claro que os Estados Unidos tem seu problema, mas não dá pra comparar, por exemplo, com a China, né, gente? E, enfim, até o final do ano, é quase que certo que não teremos mais TikTok nos Estados Unidos. Isso vai causar um prejuízo, vai prejudicar a vida de muita gente, como eu expliquei no começo do vídeo, mas eu acho que vai ser bom também. Eu, particularmente, não gosto do TikTok. Eu uso muito mais por responsabilidade do que por gostar. Pra mim, profissionalmente, inclusive, e pessoalmente, seria muito melhor se não houvesse TikTok. E eu acho que essa proibição, essa saída, essa queda do TikTok nos Estados Unidos vai fazer ele cair em vários outros países, fazendo que o Instagram tome de uma vez por todas o mercado. Por quê, gente? A gente sabe que no Ocidente e na maior parte do mundo todo, a cultura americana é a cultura mais forte, que mais impacta todo mundo, porque é a cultura que mais produz música, filme, livro e tudo mais. Então a gente sabe, né, gente, que a partir do momento que não vão haver mais artistas americanos, políticos americanos, criadores de conteúdo americanos, humoristas americanos, cantores, atores, a partir do momento que não vai ter mais todas essas pessoas tão relevantes, né, dentro desse cenário cultural mundial dos Estados Unidos no TikTok, muita gente vai perder a intenção de usar, porque o TikTok vai ser muito limitado, né? Não vai ter simplesmente toda essa galera que eu falei dos Estados Unidos lá. Então eu acho que a partir daí começa a ruína do TikTok. A não ser que o TikTok ache uma solução para continuar existindo nos Estados Unidos, eu acho que ele vai deixar de ser relevante mundialmente, inclusive aqui no Brasil. Eu não acho que apenas o mercado cultural brasileiro seja suficiente, ou eu acho que o TikTok vai continuar existindo assim como existe a porcaria do Kawaii, que existe apenas para a população bem mais humilde, bem mais marginalizada, com muito mais porcaria de conteúdo. Quando eu falo porcaria, eu falo de conteúdo de promiscuidade, de drogas, de violência e tudo mais, porque o Kawaii é majoritariamente isso. Claro que tem conteúdo de qualidade também, né? Mas se eu falar genericamente, o nível de conteúdo é muito ruim. Então eu acho que é isso. Eu acho que para profissionais e para negócios não vale mais a pena continuar investindo no TikTok. Essa é a minha perspectiva hoje. Eu acho que agora é o momento de se investir no Instagram. Eu acho que mesmo para quem faz vídeos curtos, deve investir em vídeos curtos para os shorts do YouTube e para os reels do Instagram. O TikTok, ele daqui a um ano e meio, 2 anos, ele não vai ter relevância quase que nenhuma. Ele teve seu boom, ele teve seu auge, ele tem o seu tamanho,
mas daqui pra frente, com essa proibição dele nos Estados Unidos, a tendência é que ele valha cada vez menos o investimento e a produção de conteúdo nele para qualquer negócio profissional, artista, seja lá o que for. Para quem quer consumir conteúdo, beleza, talvez continue valendo a pena ou não, mas eu acho que também não vai valer muito a pena e vai começar a diminuir o número de usuários significativamente. Beleza, galera? Bom, isso vai ser um efeito em cadeia, né? Cada vez menos relevante, cada vez menos usuários, cada vez menos gente produzindo e o aplicativo, né, a rede social vai murchando, deixando de ser relevante. Beleza? Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa para acrescentar, deixa aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal para ajudar meu trabalho. Valeu, por esse vídeo é só, um abraço, até a próxima.